Glória a Deus. Eu estou muito feliz por poder estar pela primeira vez aqui no Parque Bom Jesus. Mais feliz ainda por poder estar ministrando a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos querem participar de um avivamento nesta noite? Glória a Deus. Mas deixa eu te dar uma notícia. Avivamento é construído. Sabe como que constrói avivamento? É adorando e exaltando o nome do Senhor. Então, se queremos passar por um avivamento de Deus nessa noite, comece a adorar o nome de Jesus Cristo, porque Ele já se faz presente nesta reunião. Vamos abrir nossas Bíblias. Não quero ser muito cansativo, procuro ser bastante direto. Livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 1 em diante. Enquanto os irmãos acham, eu gostaria de agradecer primeiramente ao meu bondoso e grande Deus por essa oportunidade, porque é Ele que nos concede. Eu acredito e eu tenho certeza que Deus não é um Deus de coincidências, mas Deus é um Deus de propósitos. Nada na tua vida acontece em vão. Então eu tenho certeza que este encontro já estava marcado no calendário de Deus, e eu tenho certeza também que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Também agradeço aos líderes dessa congregação, também ao irmão Rinaldo, aos irmãos que fizeram essa gentileza por mim, ao Kleber, ao Amós, às cantoras. Obrigado, Kleber, pela gentileza. Também aos meus amigos que estão ali fora, Ilquias, o Alif, toda a congregação, a igreja em geral, que Deus os abençoe. Livro de João, capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que o Senhor cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Versículo 12, acompanhe comigo. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos, depois de terem comido. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João. Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Meus irmãos, estamos diante da história do discípulo mais conhecido de Jesus. Temos 2 figuras centrais no discipulado de Cristo. Primeiro, a figura positiva, Pedro. Segundo, a figura negativa, Jonas. Judas. É interessante a gente falar do início do ministério destes homens. Jesus, quando ele veio à terra,
ele veio com a missão de alcançar aos judeus, aos israelitas. E ele então chamou alguns homens, alguns discípulos, para alcançar aos gentios. Eu acho interessante quando um dia Jesus Cristo estava próximo ao mar, e ele então avistou 2 homens pescando. E esses homens eram Simão, que mais tarde se chamaria Pedro, ou Cefas, e André, seu irmão. Ambos, André e Pedro, eram irmãos, filhos de João. E a Bíblia diz que Jesus vai chegar no barco destes homens e vai dizer: ei moço, joga a rede. Então agora Pedro, ele vai dizer: mas Senhor, pescamos a noite inteira, não estamos apanhando nada, mas sobre a tua ordem eu vou lançar. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai lançar a rede, e ele vai pegar tanto peixe que o barco vai quase afundar. E então Jesus olha para Pedro, olha para André e fala: olha, seguinte, eu tenho um chamado para vocês. Eu quero fazer de vocês pescadores, mas eu quero fazer de vocês pescadores de homem. Pedro então logo se dispõe a exercer o chamado de Deus na vida dele. Mas eu acho interessante porque o chamado de Jesus não acaba por aí. Depois de Jesus ter chamado Pedro e André, a Bíblia diz que Jesus vai no outro barco e ele vai chamar quem? Tiago e João, também irmãos, filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que eles vão estar consertando as redes. Outras versões vão dizer que eles estavam remendando as redes. Eu aprendo uma lição importantíssima com isso. Eu aprendo que Jesus, ele chamou pescadores, mas Jesus também chamou consertadores de rede. E qual é a lição que nós temos para isso? Sabe qual que é a lição? É que Jesus tem um chamado para todos. Jesus tem um ministério para todos. Jesus tem uma função para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Vamos entender o contexto. Por que pescador? Veja bem, Pedro, depois do chamado de Jesus, ele seria um pregador. E qual seria a rede? A rede seria a palavra de Deus. E quem seriam os peixes? Seriam as almas. Ou seja, o chamado de Jesus, ele se divide em 2 partes. Qual? Aquele que trabalha diretamente na obra de Deus. Segundo, aqueles que trabalham indiretamente na obra de Deus. Sabe por quê? Os consertadores de rede são aqueles que trabalham indiretamente na obra de Deus. Ninguém vê eles trabalhando, mas só Deus sabe as madrugadas que eles estão orando. Só Deus sabe quando eles estão consagrando e jejuando. Eu vim aqui nessa noite pregar para jovens, sim, que tem chamado de Deus. E jovem, eu vim te trazer uma notícia. Você tem um chamado de Deus. E não adianta dar desculpa não. Deus te escolheu. Ai, você me fala: mas irmão Urias, eu não sei cantar, mas quem sabe você sabe pregar. Ai, irmão Urias, mas eu não sei pregar, mas quem sabe você canta. Eu não sei cantar nem pregar, mas você ora. Eu não sei cantar, pregar nem orar, mas você sabe jejuar. Nenhum desses eu sei, mas você sabe consagrar. Nessa noite eu vim dizer para você, jovem, por mais que seja indiretamente o teu chamado, mas Deus tem uma chamada para a tua vida. Deus tem um ministério para você. Não adianta dar desculpas. Pedro, quando ouviu Jesus, ele se jogou ao chão e disse: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus insistiu com Pedro: não adianta dar desculpa. Abraão era velho demais, Isaac era sonhador demais, Jacó era trapaceiro, Moisés era gago, Raabe era prostituta, Noemi era viúva e sozinha, Davi era adúltero e ainda assassino, Isaías tinha lábios impuros e pregou nu, Pedro negou a Jesus, Maria se preocupava demais com as coisas alheias, Paulo era matador de crente, e mesmo assim Deus usou aqueles homens. Sabe por quê? Porque eles, mesmo dando desculpas, Jesus insistiu com eles. Sabe por quê? Porque quem quer dá um jeito, mas quem não quer arruma uma desculpa. Deus não quer nessa noite que você dê as suas desculpas. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. Deus não precisa de forte, Ele quer fraco para dar força. Deus não quer teólogo, Ele quer leigo para dar sabedoria. Deus não precisa de estrela, Ele quer humilde, porque a única estrela é Ele. Deus não quer ouvir nessa noite as tuas desculpas, mas Deus quer ouvir nessa noite: Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eu não
Judas. Deus quer a tua disposição. Não adianta dar desculpas. Verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pedro é uma figura central. Mas qual que é a diferença de Pedro para Judas? Pedro pecou igualmente como Judas. E se formos pensar melhor, Pedro fez pior que Judas. Negou Jesus 3 vezes. Mas qual que era a diferença entre Pedro e Judas? Sabe qual que era a diferença? A diferença era de como Judas via Jesus e como Pedro via Jesus. Judas, ele é um representante da sociedade. Pedro era galileu. Judas era de Judá. O seu nome já diz tudo. E Judas, ele, assim como a maioria dos judeus, via em Jesus uma oportunidade. Eles viam em Jesus a oportunidade de que Jesus seria o Messias que traria riqueza, que traria domínio político, econômico, social para Israel de volta. E Judas, quando ouviu falar sobre Jesus, ele se animou, porque ele falou: opa, aí está o rei de Israel que vai trazer, vai voltar aquela velha época de que Israel tinha domínio. Mas ele se enganou, porque Jesus não é isso. E então agora, qual que é a diferença entre Judas e Pedro? Judas via em Jesus a oportunidade de adquirir bem terreno. Pedro via em Jesus a oportunidade de alcançar a eternidade. Judas, ele era tesoureiro de Cristo. Se formos estudar a minúcia, vamos ver que ele era o tesoureiro de Cristo. Ele cuidava das finanças do ministério de Jesus. E sabe o que Judas queria? Queria aproveitar-se da fé das pessoas para ganhar dinheiro, para se dar bem. Mas eu acho impressionante quando um dia os discípulos começaram a abandonar Jesus. E então Jesus olhou para os discípulos e disse bem assim: e vocês que ficaram, vocês querem ir também? Aí Pedro olha para Jesus e falou: Jesus, para onde iremos nós, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro via em Jesus não uma oportunidade de se dar bem aqui na terra, mas Pedro via em Jesus a oportunidade de morar no céu. Hoje estamos vendo jovens loucos pelo sucesso financeiro, sucesso no seu emprego, mas estão esquecendo do que realmente importa, que é o céu. Eu gosto muito de uma história de uma moça que cantava muito bem. Um dia ela sentiu algo de um lugar, e ela era crente. Então ela, chegando nesse local, se encontrou com um homem. O homem então começou a dizer: moça, eu admiro o teu talento, você canta muito bem, eu tenho uma proposta para te fazer. E ela disse: faça. E então o homem começou a falar: se você cantar para mim, eu vou te dar isso, eu vou te dar bens, eu vou te dar carro, você vai ser a melhor entre as melhores. E então aquela moça muito inteligente olhou para o moço e disse o seguinte: e depois desta vida, o que você vai me dar? Ele abaixou a cabeça e ficou sem resposta. O moço saiu, e então chegou agora o diabo. E então o diabo começou a falar para a moça: olha moça, eu admiro o teu talento, você canta muito bem, eu quero te fazer uma proposta. Se você cantar para mim, você vai ter bens, você vai ter sapato bom, roupa boa, você vai morar na melhor casa de todas. E então a mulher disse para o Satanás: e depois dessa vida, qual vai ser a sua recompensa para mim? O que você vai me dar? Então agora Satanás disse: olha, aqui eu posso te dar carro, aqui eu posso te dar riqueza, fama, mas depois dessa vida eu não tenho algo muito bom para você não. Então Satanás se afastou e chegou Deus. Deus disse: olha, eu amo sim o teu talento, porque foi eu que te dei. E a moça disse: mas Deus, nesta vida, o que o Senhor vai me dar? E ele disse: olha, se fores fiel, eu posso te dar carro. Sim, eu posso te dar, mas também se eu não quiser, eu não vou te dar. Mas eu posso te dar riqueza, eu posso, se for fiel, eu posso. Você vai ser rejeitada por muitos, você vai ser taxada de quadrada, você vai sofrer, viu, em me seguir, em cantar para mim o que eu mando. A moça agora com lágrimas nos olhos olhou para Deus e falou assim: oh Deus, mas e depois dessa vida, o que o Senhor vai me dar? Deus com um sorriso largo disse: olha, você pode até sofrer aqui na terra, você pode até ter dificuldades aqui na terra, mas um dia no céu você vai andar em ruas de ouro, você não vai ter mais tristeza, você vai ter só alegria, você não vai mais chorar,
você só vai sorrir. E ela disse: Deus, essa é a melhor escolha. Aí eu acredito que Deus olhou para ela e disse: olha, a tribulação deste mundo não há de se comparar com a glória que está preparada no céu. Jovem, Satanás pode te dar riqueza, o homem pode te dar bens, mas a vida eterna você só consegue com Jesus. A vida eterna você só... A alegria passa, o prazer passa, tudo passa, mas isso aqui um dia fica. E para onde irá? Aleluia! Somos Pedro, que não tenha fama, que não tenha riqueza, mas que tenhamos a segurança de que um dia iremos para o céu. Aleluia! Irmãos, eu quero pregar nesta noite sobre o que era Pedro antes da cruz e o que foi Pedro depois da cruz. O Pedro antes da cruz é diferente do Pedro depois da cruz. Vamos entender que Pedro, primeira coisa, como era Pedro antes da cruz? Primeiro, Pedro era prepotente. O que é prepotente? É abuso de poder. Pedro era, se formos ler, descobriremos que ele tinha um lugar de destaque. Toda vez que Jesus fazia uma pergunta, logo ele se levantava e respondia. Pedro, ele tinha um certo defeito, prepotente. Ele abusava do poder. Quando Jesus disse que Pedro iria lhe negar, Pedro olhou para Jesus e disse: ó Jesus, seguinte, eu não vou te negar. Eu não vou te negar, Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, eu te conheço muito bem. E ainda que depois que o galo cantar 3 vezes, tu vai me negar. Então Pedro, ele é prepotente, abuso do poder, ele confia demais em si. Mas depois da cruz, nós vamos ver um Pedro diferente. Nós vamos ver um Pedro que depende totalmente de Deus. Sabe por quê? Porque nós também somos como Pedro. Antes de aceitarmos a Jesus, somos prepotentes. Confiamos demais em nós mesmo. E sabe qual que é o resultado de autoconfiança? É o que Jesus disse: o homem que constrói a sua casa sobre a areia, ela é insegura. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele tem segurança. Sabe qual é a diferença? O homem sem Jesus, agindo por seus próprios pensamentos, a sua vida é insegura. Meu Deus. Insegura. Ele faz uma coisa, mas não sabe se vai dar certo. Sabe por quê? Autoconfiança. Mas depois que passa pelo Calvário e aceita Jesus, aí você passa a depender totalmente de Deus. Aí a história é diferente. Jovens, não seguimos a Deus porque nosso pai nos ensinou que Deus é o melhor. Não, nós seguimos a Deus porque Deus é a melhor escolha. Estamos em uma geração em que, se você chegar e perguntar o que é Deus para você, por que você segue a Deus, vai ter pessoa que não vai saber responder. Eu venho porque é legal, eu gosto dos meus amigos, eu venho porque meu pai me obriga. Não estamos aqui hoje porque fomos obrigados. Não estamos aqui hoje porque depois vamos comer uma pizza depois do culto. Não, estamos aqui hoje porque aqui é a melhor escolha, aqui é o melhor lugar. O crente às vezes está num lugar maravilhoso, aí Deus fala: vai para essa cidadezinha macabra. Aí ele vai obedecendo a Deus. Aí os ímpios ficam olhando e dizendo: meu Deus, esse é um tolo mesmo. Aí depois tu vai ver como está a vida do moço. Está abençoado. Sabe por quê? Porque ele não confiou em si mesmo, ele confiou em Deus. Quer um exemplo? Olha Noemi. Noemi, quando ela foi para Moabe, por que ir para Moabe? Moabe, terra de fome, ausência de pão. Mas ela foi para Moabe. E Moabe, ela conheceu quem? Ruth. Ruth casou-se com quem? Com Boaz. Aí Ruth casou com Boaz. Boaz com Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Noemi, juntamente com Ruth, entrou diretamente na linhagem do nascimento de Jesus. Sabe por quê? Porque uma decisão importante, segundo a vontade de Deus, muda a história de uma pessoa. Muda a história de uma pessoa. Pedro antes era prepotente, confiava demais em si mesmo, mas agora ele confia somente em Jesus. Eu vou resumir. Pedro
Antes do Calvário, ele vai até o Sinédrio. Mas depois do Calvário, ele vai até a cruz com Cristo. Isso é muito interessante. Quando Jesus é preso, Pedro está seguindo Jesus, juntamente com João. Aí eles vão levar Jesus aonde? No Sinédrio, aonde ficava o sacerdote Anás e Caifás. E chegando no Sinédrio, João vai pedir para a moça, para a empregada, para deixar Pedro entrar também. E Pedro agora vai entrar. E Pedro vai ouvir o que Jesus está falando. Vai chegar uma moça e vai dizer ao Pedro: você é um deles. Aí ele fala: eu não sou um deles. Ela vai insistir e vai dizer: Pedro, tu és um deles sim. Não, eu não sou um deles. Aí vai chegar um moço e vai dizer: tu é Galileu, rapaz, tu és um deles. Ele diz: eu não sou um deles. Nesse momento, a entrevista acaba e Jesus sai. E neste momento, Jesus olha para Pedro. E esse olhar dói. Esse olhar dói. Só que depois disso, Pedro, ele vai virar um apóstolo. Todos sabem a história de Pedro em Atos dos Apóstolos. Ele vai virar um apóstolo e o historiador do livro dos Mártires vai escrever que um dia Pedro estava em Roma, já velho, tinha feito muito pela obra, e agora as pessoas vão querer perseguir Pedro. Aí os amigos de Pedro vão falar: Pedro, vai embora. Só que ele está indo embora, ele encontra Jesus na porta da cidade. Aí ele se prostra, adora Jesus. Aí Pedro olha para Jesus e pergunta: Jesus, para onde tu está indo? Jesus olha para Pedro e diz: eu estou indo para ser crucificado de novo. Aí Pedro entende que era para ele voltar. E sabe o que Pedro vai fazer? Ele vai voltar e vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava-se indigno morrer como seu mestre. Você está entendendo? Antes da morte de Jesus, Pedro foi até com Jesus, até o Sinédrio. Passou dali, não vou mais com Jesus não. Agora depois do Calvário, da morte de Jesus, Pedro foi até a cruz com Cristo. Sabe por quê? Sabe por que Pedro desistiu de continuar lá? Sabe por que ele parou no Sinédrio? Porque a partir do Sinédrio exigia dele. Se ele continuasse seguindo Jesus, ele seria morto, seria perseguido. Mas ele não queria isso. E por isso que ele ficou somente no Sinédrio. Mas depois que ele passou pelo Calvário, depois que Jesus morreu, sabe o que Pedro fez? Ele morreu como Cristo. Porque a cruz faz isso na pessoa. Antes, tem crente que está na igreja, mas ainda não se converteu. Sabe por quê? Porque ela é crente. Ela é crente até a sua crença exigir dela. A partir do momento que a sua crença exigir dela, ela não vai continuar seguindo a Jesus. Mas quem passa pelo Calvário, quem se converte de verdade, vai com Jesus até a morte. Quem se converte de verdade, vai com Jesus dentro da faculdade. Porque tem crente que é crente aqui, mas quando chega na faculdade, não quer mostrar que é crente. Por quê? Porque vai exigir dele. Vai exigir dele. Quando ele chega no emprego, ele não quer mostrar que é crente, porque vai exigir dele. Mas nessa noite, eu creio que todos aqui passaram pelo Calvário. E quem passa pelo Calvário, ama Jesus incondicionalmente. Eu acredito que todos estão aqui, se converteram de corpo, alma e espírito. E se Jesus dissesse: está pronto para morrer comigo, você diria: Jesus, eu quero morrer contigo, mas eu não te nego. Em nome de Jesus, leva essa mensagem para a tua casa. Quem passa pelo Calvário, amar Jesus de corpo, alma e espírito. Pedro amava Jesus de corpo e alma, não amava de corpo, alma e espírito. Sabe por quê? Porque nós temos três coisas: corpo, alma e espírito. Alma, sentimentos. Corpo é o último processo para agirmos. E espírito, sabe o que é? Decisão. Toda decisão da tua vida é tomada pelo Espírito. Isso se chama tricotomia. Temos três coisas em nós: corpo, alma e espírito. Pedro era crente de corpo, era crente de alma, mas na hora de decidir mesmo, não. Mas depois da cruz,
ele se converte totalmente. Sabe por quê? Quando Pedro chora amargamente, ele está chorando de corpo, alma e espírito. Sabe por quê? Porque o crente que passa pela cruz, quando ele peca, o seu corpo não aceita. E sabe o que ele faz? Derrama lágrimas, chora. A sua alma se entristece. Sabe por quê? Porque a alma não aceita o pecado. E ainda a sua consciência pesa. Sabe por quê? Porque ele é crente de corpo, alma e espírito. E quando você é crente de corpo, alma e espírito, quando se peca, eles se revoltam, não aceitam o pecado. Que nessa noite podemos ser crentes em nossa totalidade. Para encerrar, o olhar de Jesus para Pedro. Eu já vi muitos pregarem que aquele olhar era um olhar de condenação. Mas aparentemente parece que Jesus está olhando para Pedro. Sabe quando éramos mais jovens, mais crianças, e nossa mãe falava assim: filho, não faz isso. Aí a gente ia fazer, quebrava a cara. Aí a mãe olhava para a gente e falava: eu te avisei, seu cabeça. Não é verdade? Eu lembro uma vez que eu estava com um machado em minhas mãos. Meu pai me disse: Urias, cuidado com esse machado, não use ele. E eu sei que eu queria cortar lenha para o meu pai, eu queria usar o machado. Acabou que, por desobediência, eu fiz um pequeno corte no meu supercílio. Meu pai olhou para mim e falei: eu te avisei, seu desobediente. Parece que Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: eu te avisei, eu te falei, agora você está condenado. Eu te avisei, agora para você não tem mais jeito. Parece que é assim, mas o olhar de Jesus não é um olhar de condenação. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Sabe por quê? Jesus não está dizendo: eu te avisei, agora você está condenado. Eu te avisei, agora você está sujeito à morte. Não. Jesus está dizendo: eu te avisei, da próxima vez confia mais em mim. Eu te avisei, da próxima vez dependa mais de mim. Eu te avisei, da próxima vez não confie em suas próprias forças, confie mais em mim. O olhar de Jesus não é um olhar de condenação, é um olhar de misericórdia. Sabe por quê? Nesse momento que Pedro peca, entra em vigência o sangue de Abel. Sabe por quê? Porque o sangue de Abel olha para cima e grita: justiça, justiça, justiça. Justiça. Pedro errou, tem que ser condenado. Pedro pecou, tem que ser condenado. Mas agora, o sangue de Jesus é diferente do sangue de Abel. Sabe por quê? Se o sangue de Abel olha para cima e grita: justiça, justiça, o sangue de Jesus olha para baixo e clama: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Se não tivesse a cruz, Pedro seria conhecido como aquele que negou Jesus e ponto. Mas pelo fato de existir a cruz, Pedro foi conhecido como o maior apóstolo da igreja primitiva. Pedro sem a cruz, ele não seria nada. Ai de Pedro se não tivesse a cruz. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? É o que acabamos de ler. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Aí ele vai entender. Sabe por quê? Porque os dois primeiros amas que Jesus perguntou para Pedro é do grego agapao. É como que se Jesus estivesse perguntando: tu me ama como um amigo? Segunda vez: tu me ama como um amigo? Agora a terceira vez, o termo grego é phileo. Jesus pergunta: Pedro, tu me ama incondicionalmente? Aí Pedro entende do que Jesus está falando. Sabe por quê? Os dois termos para as duas primeiras perguntas é agapao, amor, afeição, amizade. Tu me amas como amigo? Sim, te amo. Tu me amas como amigo? Sim, te amo. Agora na terceira vez é: tu me amas incondicionalmente? Aí Pedro entende do que Jesus está falando. Jesus está falando: Pedro, antes tu me amava como um amigo, tu me achava um amigo. Mas agora eu não quero que você me ame como um amigo. Eu quero que você me ame incondicionalmente. Tem gente amando Jesus como ama um amigo. Mas Jesus não quer teu amor de amigo. Jesus quer teu amor incondicional. O que é amor incondicional? Eu amo Jesus acima de todas as coisas.
Eu amo Jesus sobre todas as coisas. Eu amo Jesus mais que tudo. Eu acredito que Pedro olha para Jesus e fala: mas Jesus, é assim? O Senhor vai me perdoar mesmo? E Jesus, acredito que olha para Pedro e fala: Pedro, a graça é um presente, aonde o doador doa tudo, mas o receptor não doa nada. Só é grato, só recebe a graça. Se coloca de pé em nome de Jesus. A graça é um presente de Deus, aonde o doador doa tudo. Jesus doa a sua vida, mas aonde o receptor não doa nada, só é grato. O samaritano, quando estava ferido, melhor, o homem quando estava ferido, o samaritano passou e o ajudou. Porém, esse homem que estava ferido, ele tinha como recompensar o samaritano? Não tinha. Ele não tinha riquezas. Mas sabe qual que foi a solução? Ele teve que ser grato. Você não pode responder ao sacrifício de Jesus à altura. Você não pode. Mas você pode amar Ele incondicionalmente. Pedro, ele foi o apóstolo do fogo, o apóstolo do derramamento do Espírito. Para encerrar nesta noite, eu quero dizer que Pedro só participou do Pentecostes por causa da cruz. Quando Jesus está na cruz, a cruz é o altar. Jesus é o cordeiro. E o sangue que Jesus derramou era o sangue do cordeiro. Porque antes, no Antigo Testamento, se você pecasse, você ia lá, matava o cordeiro, derramava o sangue sobre o altar, e se descesse fogo, tu era perdoado, porque foi confirmado o sacrifício. Agora, quando Jesus está na cruz, Jesus é o cordeiro. Ele derrama sangue pelos nossos pecados. E depois, este sacrifício é confirmado, sabe onde? Lá em Atos 2, no derramamento do Espírito. Sabe o que foi aquilo? Foi fogo que desceu do céu. Mas o fogo só desce do céu depois que o sangue é derramado. Sabe o que eu quero dizer? Que avivamento só acontece pela cruz. Movimento espiritual só acontece pela cruz. O fogo de Deus só desce pela cruz. Se não tiver cruz, não é avivamento. Se não tiver cruz, não tem perdão. Se não tiver cruz, não tem milagre. Então nessa noite, eu quero te dar um conselho. Todo dia que acordar, lembre-se da cruz. Todo dia que se levantar, lembre-se da cruz. Porque a cruz te deixa mais humilde, te deixa mais crente. E a tua vida, ela se baseia em antes e depois da cruz. Quantos podem dar glória a Deus? Eu não quero chamar você aqui na frente, mas eu quero fazer somente uma oração. Que você nunca se esqueça de que você depende da cruz de Cristo. E que Jesus é a melhor opção. Coloque, feche seus olhos. Pega as tuas mãos, eu quero orar contigo. Senhor, meu Deus, meu Pai. O Senhor trabalha no movimento, mas o Senhor também trabalha no silêncio, Senhor. Eu tenho certeza que esta palavra ela não vai voltar vazia. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que colocou no meu coração. E eu tenho certeza que ela está gerando efeitos aqui nesta noite. Senhor, estamos aqui não porque viemos ver os nossos amigos. Não estamos aqui porque nossos pais nos obrigaram. Não estamos aqui, Senhor, por obrigação. Mas estamos aqui clamando, Senhor. Estamos aqui clamando. Estamos clamando por um avivamento. Mas avivamento só acontece depois que passarmos pela cruz de Cristo. Senhor, nesta noite eu te peço que o Senhor toque no coração de cada jovem que está aqui. E que o Senhor traga consciência de que todos têm um chamado. O Senhor não rejeita nenhum deles. Senhor, capacita, Senhor, aqueles que ainda não são capacitados, Jesus, para que possa se cumprir, que o Senhor confunda os pequenos com os grandes, Deus. O Senhor não precisa de estrela, não, a estrela aqui é o Senhor. Então estamos aqui com a nossa fraqueza, estamos pedindo força. Estamos aqui, Senhor, com o nosso pecado, estamos pedindo graça. Oh Deus, começa a tocar em cada jovem nessa noite, Pai. Começa a avivar
aqui convertidos pela cruz de Cristo. Em nome de Jesus, começa a tocar na vida dos jovens, Senhor. Que venhamos, Senhor, estar cientes da tua glória e do teu amor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.